Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Padre Osias, pároco da nossa querida paróquia Santo Expedito, que atende aqui o nosso condomínio Santa Felicidade e que acolhe vocês nesta paróquia nos diversos trabalhos. Uma alegria poder encontrar-nos nesta quadra aqui do condomínio para celebrar esta missa de ação de graças pelo término deste ano de 2022. Um ano que trouxe também alegrias e muitas controvérsias, dificuldades, e nós estamos concluindo este ano, assim com muitas preocupações, com muitas inquietações. E neste dia em que celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa memória entra no túnel do tempo até o século XVI, quando o nosso país começava a se organizar como nação, e vamos ao México, onde o índiozinho Juan Diego, hoje santo, teve a experiência lá no México, no Monte do Tepeac, da aparição de Nossa Senhora. Uma história muito bonita, muito carregada de frutos e milagres. O mundo até hoje caminha até o México, até Guadalupe, para vivenciar essas graças especiais que a Mãe de Deus derrama sobre a humanidade. E Nossa Senhora de Guadalupe foi estabelecida pelo Papa como padroeira da América Latina. Nós celebramos dia 8 o dogma da Imaculada Conceição e no dia 12 nós lembramos as aparições mexicanas de Nossa Senhora de Guadalupe. Dentro desse tempo do Natal, a liturgia nos agracia com estas bonitas celebrações que nos ajudam a manter de pé a nossa fé, a nossa confiança e a nossa estreita relação com Deus. Pois o grande desejo da Virgem Maria é que nós possamos fazer a vontade de Deus, cultivar a nossa amizade para com Deus. E Nossa Senhora nos ensina cada vez mais esta intimidade com Deus, que é a única realidade que dá sentido à nossa vida. Nós podemos ter tudo nesse mundo. Se a gente não tem Deus, não tem nada. As coisas, as pessoas, as ideias, as realizações humanas são importantes, mas não podem ser tidas como determinantes para a nossa existência. A pessoa humana, criada por Deus, tem como precípua e principal finalidade nesse mundo louvar e servir a Deus. E vocês têm feito esse esforço para que dentro do condomínio manter viva a chama da fé, através das orações, nos lares que vocês fazem, as reuniões do terço. É um apostolado tão importante, pois mantém viva a chama da nossa fé, que dá sentido à nossa estada nesse mundo. Repito, sem a centralidade de Cristo na nossa vida, ela se torna insossa. Não é uma vida agradável. A centralidade de Cristo é fundamental e é o que Nossa Senhora quer. A Virgem Maria quer que nós olhemos para Jesus e o acolhamos como o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele que era, é e será sempre. Cristocentro. O México
onde resguarda esta devoção bonita de Nossa Senhora de Guadalupe, tem um povo muito católico, muito devoto, mas é uma igreja também que já apanhou demais, muita perseguição, e ainda não terminaram as perseguições. Quando a gente assiste o filme Cristeiros, que relata os 70 anos de perseguição à igreja no México, a gente fica impressionado com a fé em Nosso Senhor que moveu o coração dos católicos no tempo duro da perseguição mexicana à nossa igreja. E essa perseguição, ela está em tantos lugares do mundo. O cristianismo nunca teve paz. Os cristãos sempre estiveram diante de grandes desafios. Já desde o início, Nosso Senhor, homem Deus, que estabeleceu a igreja, foi vítima da violência. A nossa fé católica cristã, ela se alicerça no humus do sangue de Cristo e dos mártires de ontem e de hoje, que regam a terra com o sangue do seu testemunho. O martírio é a maior expressão de fé que uma pessoa pode testemunhar neste mundo, que a igreja considera um batismo. Aquelas pessoas convertidas à fé que foram martirizadas sem o batismo, a igreja as considera batizadas no sangue, pois é a maior expressão de testemunho. Infelizmente, a América Latina, como nós temos visto nos últimos tempos, ela vai na contramão das mensagens de Nossa Senhora. Nossa Senhora, tanto em Fátima como aqui em Simbres, no Brasil, ela, nas suas mensagens duras, convoca-nos à oração para suportarmos as tribulações e para combatermos o mal que persegue a igreja, o comunismo. Que em todos os tempos, em todos os lugares onde esta ideologia diabólica, satânica, entrou, o sofrimento para a fé foi terrível. Não adianta os defensores desta ideologia querer amenizar o discurso. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja e que defendem às vezes essas ideias, elas não têm consistência na fé. Porque é um sistema condenado pela igreja pelos últimos 5, 6, 7 papas. Pois nós não podemos nunca abraçar uma ideologia que nega a existência de Deus, que escaramuça a religião como ópio do povo, como atraso. Meus irmãos, nós não servimos às ideias, às ideologias deste mundo. Nós servimos ao Evangelho. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está acima de qualquer sistema cultural existente no mundo. Qualquer arcabouço ideológico, teórico, que os homens elaborarem nesse mundo. O Evangelho é uma força inigualável, porque a palavra de Jesus, ela não tem que ser justificada ou condenada. É a palavra que nos salva. Se nós estamos aqui nessa simplicidade, diante de uma mesa ou altar, para celebrar a missa, é porque nós temos fé. Nós acreditamos na vida após a morte. Nós acreditamos na força do amor. Nós acreditamos na força da vivência das virtudes. Sobremaneira as virtudes capilares, aquelas virtudes caput da vida cristã, que é a fé, a esperança e a caridade. Nós nos movemos dentro desse terreno das virtudes. Não existe um cristianismo desprovido da prática dessas virtudes. O homem de Deus precisa ter fé. A mulher de Deus precisa ter fé. A fé
é o sustento, é o substrato, é o alicerce, é a base do edifício da nossa vida pessoal. Agora, a gente concordar com esse sistema que tira a inocência das nossas crianças, que debela a fé do coração dos nossos jovens, não, isso não cabe no, por assim dizer, menu da nossa fé. A nossa fé é em Cristo, o Redentor, o Senhor, que Nossa Senhora trouxe no seu seio e nolo entregou a nós, aos pés da cruz, para que o sentido da nossa vida esteja nele. Certamente aqui, praticamente quase todos nós, vamos experimentar a velhice, o fim da vida, quando todos os nossos recalques, ódio, inveja, orgulho, maldades, caprichos, jactância, soberba, todas essas desgraças viciosas, elas se aniquilarão diante da cruz de Cristo quando na nossa velhice, no final da nossa vida, nós olharmos para o horizonte sem forças do nosso corpo, sem capacidade de mover o mundo com as nossas ideias, nós vamos nos render ao maior sinal da nossa fé, em torno do qual o mundo gira, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. O sinal da nossa vida é a cruz. Muitas pessoas se angustiam com as provações. As provações também fazem parte da nossa vida. Mas aqueles e aquelas que provaram a fé, que provaram a igreja, tentando impor os seus caprichos, suas ideologias, e aqui eu me refiro a todas as lideranças comunistas, socialistas, que vêm perseguindo a igreja há mais de um século. Onde estão essas almas? Não sei se estarão no céu, mas que foram sepultadas, sim. A igreja assiste com silêncio e resignação à morte dos seus inimigos. A morte daqueles inimigos do povo. A morte daqueles que se colocam como deuses do Olimpo, pensando que são capazes de impor as suas ideias, de dominar as pessoas, de arrancar a maior riqueza do coração da pessoa humana, que é a liberdade. E nós vivemos esse tempo, no mundo e aqui também no Brasil. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós fomos feitos para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Deus. Essa verdade que Santo Agostinho, mesmo entorpecido pelo seu pecado e seu orgulho intelectual, como filósofo e como advogado, tinha uma inquietação para encontrar a verdade. E Santo Ambrósio lhe ensina, quando ele quis, na sua soberba, confrontar o Santo Bispo de Milão, perguntando qual o caminho metodológico para você encontrar a verdade. E o santo, com seu sobejo, silêncio e humildade, diz: meu filho, nós não encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. Nós estamos neste mundo, meus irmãos, e precisamos ter humildade. Orgulho não combina com a graça de Deus. É na humildade que nós vamos encontrar a verdade. E João Paulo II diz, essa verdade, ela, por assim dizer, nós podemos, para melhor compreensão, distribuir os locos, os lugares
da sua grande expressão. A verdade sobre Deus. É possível conhecer Deus? Sim. Santo Tomás elenca as vias, as 5 vias do conhecimento de Deus. A primeira é a partir da realidade criada, depois a partir da nossa própria inteligência, liberdade e vontade, e por aí vai. A verdade sobre a igreja, que é a epifania do ressuscitado nesse mundo. E a verdade sobre a pessoa humana. Nós continuamos um mistério para nós mesmos. Ninguém pode dizer, eu me conheço. Não. É impossível você conhecer o profundo de você mesmo. Nós temos dúvidas, às vezes, sobre a maneira como nós agimos, a maneira como nós decidimos as coisas. É um constante questionar a nós mesmos. Por que eu ajo assim? Por que eu falo desse jeito? Por que eu tenho esse comportamento em casa, com os outros? Onde está a verdade na minha vida? Eu preciso deixar que Deus me encontre. E ninguém pense que vai encontrar um Deus elixir, um Deus perfumoso, um Deus que sacia as nossas vaidades e desejos deslocados desse eixo. A verdade de Deus nos encontra quando eu abraço a cruz, quando eu acolho o desafio da vida. E todos nós vivemos entre alegrias e lágrimas neste mundo. A vida, ela é assim, ela é dura, ela é nua e crua. E a nossa Igreja Católica não é uma seita que chama as pessoas e diz aqui agora você vai ser feliz. Venha ser católico e você não vai sofrer mais. Venha para a igreja e você vai ter tudo que você deseja. Não, não é isso. Venha para a Igreja Católica e abrace a cruz e carregue-a com Cristo. A cruz do seu casamento, a cruz da administração dos seus bens, a cruz dos filhos, a cruz da doença, a cruz da velhice, a cruz da angústia, da depressão. E aqui, meus irmãos, é bom lembrar da importância desta nossa união com Deus, para que a gente aprenda que tudo tem um sentido. Tudo. Nada nesta vida, nada que acontece na nossa existência, não possa ser usado por Deus para dar sentido a alguma coisa. Como isso é importante. Um sofrimento, um desatino, uma imprudência, uma dor, tudo tem um sentido. A cruz de Cristo, ela é essa ponte da nossa existência aqui para a eternidade. Eu indico como leitura um livro que não é católico, é de um judeu, Victor Frankl, Em Busca de Sentido. Eu li esse livro há cerca de 24, 25 anos atrás. Ele foi um marco na minha vida para compreender as realidades drásticas, sofridas da nossa existência. Em cima da terra é amar e sofrer. E quando eu sou cristão de verdade, eu entendo esse sofrimento. Deus quer me ajudar a compreender realidades que eu não entendo. Eu me lembro de uma senhora, muito da igreja, com 2 filhos, já jovens no ponto do casamento, mas os filhos gostavam muito de festa. Ela e o esposo trabalhando dioturnamente para dar o melhor para esses filhos.
E o mais novo, vindo de uma festa, teve um acidente grave, morreu ele e os outros que estavam no carro. E ela entrou em depressão, em grande sofrimento. Trouxeram-na para falar comigo. Quando ela entrou na minha sala de atendimento, eu pensei, mas é um cadáver que está vivo ainda. Triste, desolada, não conseguia nem piscar. Já há 6 meses da morte do filho. Triste. Eu tive uma conversa muito dura com ela. Porque geralmente essas pessoas, quando têm o coração carregado de orgulho, não é capaz de dar sentido ao sofrimento, elas entram em falência psíquica, deixa morrer os afetos e começa a viver uma espécie de ser chocadeira de ovos gourados. A galinha que fica em cima dos ovos gourados, ela morre. E quando passa aquele tempo que os ovos não demonstraram vigor, não nasceram os pintainhos, ela abandona o ninho. E foi isso que eu falei para aquela senhora. Você tem outro filho, tem um neto que é filho desse filho, tem o seu esposo, tem a igreja, tem o seu trabalho. Então você tem que sair de cima desse ninho de ovos gourados. Eu fui muito duro com ela, porque exigia isso. E alguém depois me disse, ela ficou chateada com o senhor. Ela está magoada. Eu falei, não, ela vai compreender. É um tempo. E depois ela me disse, eu precisava ouvir aquilo. Senão não tinha melhorado. E passado pouco tempo depois, o outro filho morre do mesmo jeito. E ela veio ao meu encontro e disse, eu vim aqui, só não sei me dizer nada não, porque eu já sei. Eu quero só que o senhor ore para que eu possa viver o meu advento. E de fato, ela superou. Ela e o esposo. Porque deram sentido. Eu me coloquei à disposição para ajudá-los a ver qual o sentido de tudo aquilo. A gente precisa aprender isso. Se nós não aprendermos com sofrimento, a gente não cresce. Sofrer com as dificuldades da vida. Eu orava há uns 6 anos atrás com um médico, amigo meu que morreu, um homem extraordinário, morreu com 46 anos, deixou 3 filhos, a esposa também médica. Um homem rico, porque os pais deixaram uma enorme fortuna. E ele, um homem sempre humilde com a esposa, muito na igreja, ministro da comunhão, um grande ortopedista, fez grandes cirurgias. Mas o câncer lhe roubou o estômago. Ele se alimentava por uma sonda gástrica que ligava diretamente ao intestino delgado. E numa das últimas vezes que estive com ele, ele me dizia como a vida nos ensina. Às vezes eu ia lá para dar uma palavra a ele, ele que me dava as palavras. Ele falou, bispo, meu irmão, você conhece o tamanho da minha fortuna. Eu posso comprar a comida de toda a nossa cidade. Mas eu não tenho como comprar o apetite. Não posso comer. Nem água posso beber pela boca. E eu perguntei, como sentes? Me sinto gratificado por Deus. Eu estou compreendendo isso. Teve uma morte muito bonita, muito consoladora para a esposa, para os filhos. Porque é um homem que viveu uma profunda intimidade com Deus.
é o que Nossa Senhora quer de nós. A nossa intimidade com Deus. O católico não pode ser um católico relapso. Nós precisamos levantar e orar. Nós precisamos deitar à noite e orar. Eu preciso ter um amor muito grande à Santa Missa. A Santa Missa não é uma atividade do padre, do bispo, mas é de Cristo. A atividade do sacerdote que reza a missa, que preside a missa, dos que cantam, dos que leem, dos que escutam e respondem o amém, forma o conjunto, meus irmãos, da oração mais poderosa e profunda da nossa igreja, que é o santo sacrifício da missa. Na Santa Missa eu me entrego e devo entregar todas as minhas alegrias e desafios. Omnia transeunt, a vida passa. E Santo Agostinho dizia, eu tenho medo do Cristo que passa. Ele não tinha medo da vida que passa, mas do Cristo que passa e que a gente não o chama para ficar com a gente. As crianças precisam aprender isso. Cristo tudo. Porque se vocês não ensinam essas crianças, quando elas chegarem na universidade, elas vão ter quem vai tirar Deus do coração delas. Porque esses ateus, esse sistema maligno que nós temos na cultura, tira Deus das crianças, dos adolescentes, dos jovens, até dos adultos, mas não coloca nada no lugar a não ser a angústia e a depressão. Aliás, depressão sempre tem uma causa. Ontem eu dizia isso para uma senhora que assustou. Falei, não assusta porque é verdade. Eu aprendi isso com gente profunda. Toda depressão, salvo raras exceções, quando ela é produzida por problemas químicos do próprio corpo, raras exceções, ela está ligada ao orgulho humano. Porque nós herdamos o pecado dos anjos em Adão e Eva. E o nosso orgulho fica dizendo para a gente que a gente não pode aceitar a morte, que nós não podemos aceitar as perdas. Depressão está aí. Não aceitou a perda econômica, a perda da esposa, do esposo, do filho, a perda de uma amizade, a perda de uma posição importante na sociedade. Se eu aprendo a lidar com isso, jamais entrarei em depressão. E o mundo ateu, ele traz depressão, porque tira a maior riqueza da pessoa, que é a graça divina. Se você tira Deus da pessoa, a pessoa vai à falência existencial em todos os sentidos. Portanto, o católico precisa ser esse soldado combativo. Nós precisamos levantar de manhã e dizer, eu andarei na presença do meu Deus. Eu tenho um casal muito amigo lá de Sinop, que começou do nada. Pessoal muito simples, agricultor, hoje é um grande agente do agronegócio. Está sofrendo muito, foi multado aí por esse ministro desequilibrado e tantas dificuldades que impuseram à empresa dele. Mas ele me dizia anteontem, a minha confiança está em Deus. E eu dizia para ele, aprenda com isso. A maior superação você já teve, foi vencer o câncer da sua esposa e trabalhar no Encontro de Casais com Cristo como vocês trabalham e ajuda tanto. A vida é isso. Eu acho que nesta missa nossa de final de ano, a gente deve olhar para trás e perguntar, onde Deus agiu? Onde Ele esteve mais presente que eu não vi? Que às vezes Deus esteve muito mais presente. Não foi no casamento do seu filho, da sua filha, da formatura do filho ou da filha. Mas Deus às vezes esteve mais presente na sua dor. Naquele momento duro que você viveu, de sofrimento, que não conseguia dormir, angústia, desafio. Ali Deus agiu.
Essa é a nossa vida católica. A beleza nossa cristã está nisso. Cristo é o meu tudo. São Francisco dizia, meu Deus e meu tudo. É isso. Com essa dinâmica, o seu casamento vai à frente, a sua família segue, as crianças vão ser felizes, os filhos, os jovens também vão encontrar o sentido da vida, não vai cair em maconha, em drogas, em prostituição e nada disso, para buscar sentido para a vida, porque quem tem a verdade foge da mentira. E a mentira, ela procura todo o caminho para poder se impor. Tem aquele conto daquele quadro muito interessante, que é uma mulher nua saindo de uma bacia, desesperada, porque ela representa a verdade. A mentira, juntamente com a verdade, foram tomar banhos no mesmo lugar. E a mentira esperou um momento que a verdade se distraísse para ela sair de dentro da bacia do banho, pegou a roupa da verdade, se vestiu com a roupa da verdade e saiu pelo mundo. E por isso que muita gente acredita na mentira como se ela fosse verdade, porque a mentira está com a roupa da verdade. E a verdade não teve outro jeito, sair nua e crua. Por isso que nós dizemos, a verdade é nua e crua. A verdade é despojada. A verdade é que nos liberta. E ela é Cristo. E não foi à toa que nosso Senhor ficou pelado, nu, na cruz, quando da sua crucifixão. Por isso que a verdade se identifica com a nudez. E a mentira se identifica com aquela caricatura humana tão bem vestida, tão bem arrumada. E aí, a mentira, nós quebramos o seu reinado dizendo, quem vê a cara não vê o coração. Não adianta a mentira se impor toda arrumadinha, porque a gente já sabe que a verdade é nua e crua. Que a verdade impere sobre nós e sobre o nosso Brasil, sob o manto da Virgem de Guadalupe. Amém.